Tenho uma surpresa para você. A voz do meu filho, Henrique, soou estranha naquele jantar de domingo. A toalha de mesa, a mesma que usei no casamento dele, estava impecável. O cheiro do meu assado de panela, a receita da minha mãe, enchia a casa. Parecia um dia como qualquer outro, mas algo no sorriso forçado dele e no olhar frio da minha nora, Priscila, me dizia que a tempestade estava chegando. Ele empurrou um envelope branco sobre a mesa. Pensei que fossem fotos dos meus netos, talvez um convite para alguma festa da escola. Minhas mãos tremeram um pouco ao abrir. Lá dentro não havia alegria. Havia um papel, uma notificação de cobrança de um lugar que eu nem sabia que existia. Um cassino clandestino. O valor me roubou o ar. 800 mil reais. Precisa ser pago até sexta-feira. Priscila disse com uma voz que cortava como vidro. Ou algo muito ruim vai acontecer com ele. Meu chão sumiu. Eu disse que não, que minhas economias eram para a minha velhice, para não depender de ninguém. A reação dele foi instantânea. Henrique pegou o prato de sopa quente, a minha sopa, e arremessou contra o meu peito. O caldo queimou a minha pele, mas a humilhação doeu mais. Sai daqui, você é uma inútil, gritou Priscila. Se não serve para ajudar, não serve para nada. Meu nome é Zuleide. Tenho 72 anos, e essa foi a surpresa que meu único filho preparou para mim, na casa que o pai dele construiu com as próprias mãos. Num piscar de olhos, o meu lar virou um inferno. O que você faria no meu lugar? Escute a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito na minha situação? Por favor, me conte também de qual cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa dor. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, de gente que lutou e não desistiu, se inscreva no canal. Trancada no meu quarto, a pele do meu peito ardia onde a sopa quente tinha me escaldado, mas a dor lá dentro era 1000 vezes pior. O silêncio na casa era pesado, grosso, como se o ar tivesse se transformado em chumbo. Cada rangido da madeira velha parecia um passo de alguém se aproximando. Henrique e Priscila estavam lá fora, na minha sala, sussurrando. O que eles poderiam estar planejando agora? Eu me sentia uma prisioneira na minha própria casa, o lugar que meu falecido marido, Antônio, construiu com tanto suor e amor para ser nosso refúgio. De repente, o som agudo da campainha cortou a noite, fazendo meu coração dar um salto dolorido. Quem poderia ser a 1 hora daquelas? Meus filhos de criação, como eu chamava os vizinhos, nunca viriam sem avisar. O medo me gelou a espinha. E se fossem os cobradores daquela dívida monstruosa? Com as pernas tremendo, caminhei devagar até a porta, espiando pelo olho mágico. Vi uma viatura da polícia parada na minha rua. Meu sangue congelou. Eram 2 policiais na minha varanda. O que estava acontecendo? Eu não tinha feito nada de errado. Abri a porta um pouquinho, a corrente de segurança ainda no lugar. Um homem alto, de uniforme, com um olhar sério, mas que não parecia cruel, se apresentou como Sargento Moreira. Ele disse que receberam uma chamada de emergência sobre um distúrbio doméstico. Uma senhora em surto. Eu? Em surto? Eu não conseguia entender. Minha mente girava, tentando encontrar uma explicação para aquele pesadelo que não acabava. Quem teria ligado para eles? Por que inventariam uma mentira tão absurda sobre mim? A confusão era tanta que mal consegui balbuciar uma pergunta. E então, como se tivessem ensaiado, Henrique e Priscila apareceram atrás de mim, vindo da sala. A expressão no rosto deles era uma máscara de preocupação fingida, uma atuação digna de teatro. Sargento, graças a Deus o senhor chegou, disse Henrique com a voz embargada, colocando a mão no meu ombro como se estivesse me amparando. Minha mãe não está bem. Ela teve uma crise, começou a gritar, a jogar coisas. Ficamos muito preocupados com ela. Priscila concordava com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas falsas. Ela não nos reconheceu, sargento. Disse coisas horríveis. Eu olhava de um para o outro paralisada. A mentira era tão descarada, tão cruel, que me roubou as palavras. Eles estavam me pintando como uma louca na frente da polícia, na minha própria casa. Eu tentei falar, juro que tentei. Minha boca abria, mas o som não saía. Eu queria gritar que a dívida era dele, que ele tinha jogado a sopa em mim, que eles estavam me ameaçando. Mas a vergonha e o choque me calaram. Priscila, percebendo minha paralisia, tomou a frente. Sargento,
Ela tem tido uns esquecimentos, sabe? Coisa da idade. Mas hoje foi diferente. Ela ficou agressiva do nada. Cada palavra dela era uma facada. Eles estavam usando a minha idade, a minha vulnerabilidade, contra mim. Naquele momento, uma dúvida terrível me assaltou. Será que eu estava mesmo ficando louca? Será que eu tinha imaginado tudo? A manipulação deles era tão perfeita que comecei a duvidar da minha própria sanidade. O que estava acontecendo naquela casa? O sargento Moreira me olhava com atenção. Seus olhos não tinham a pena que eu via nos de Priscila, mas sim uma curiosidade profissional, quase analítica. Ele olhou para a minha blusa, manchada de sopa, e depois para a cozinha impecavelmente limpa. Não havia um pingo de caldo no chão, nem um prato quebrado. Eles tinham limpado tudo. A senhora se machucou? Ele perguntou, a voz calma. Antes que eu pudesse responder, Henrique se adiantou. Ela mesma jogou a sopa nela, sargento. Foi no meio do surto. Tentamos ajudar, mas ela não deixou. A frieza com que ele disse aquilo me fez entender. Aquilo não era um acidente, uma briga de momento. Aquilo era um plano para me destruir. A casa, que sempre foi meu porto seguro, de repente se tornou um labirinto de espelhos, onde a minha própria imagem parecia distorcida. As paredes que meu Antônio levantou com tanto suor pareciam se fechar sobre mim. O cheiro do meu assado, que antes era o cheiro de lar, agora parecia o cheiro de uma armadilha. Eu olhava para os móveis, para os porta-retratos com as fotos dos meus netos, e tudo parecia fazer parte de um cenário montado para a minha ruína. Eu me sentia completamente sozinha, como se estivesse gritando debaixo d'água e ninguém pudesse me ouvir. Onde estava a minha vida? O que fizeram com a minha paz? Eu estava vivendo o roteiro de um pesadelo escrito pelo meu próprio filho. O sargento, vendo que não havia crime evidente e apenas uma versão contra a outra, disse que não podia fazer muito. Ele me olhou uma última vez e eu vi um lampejo de desconfiança em seu olhar, como se ele soubesse que a história não se encaixava. Antes de sair, enquanto Henrique e Priscila o acompanhavam até a porta, ele se virou discretamente e me estendeu um pequeno cartão de visitas. Dona Zuleide, ele sussurrou, quase sem mover os lábios. Se a senhora se lembrar de qualquer detalhe, qualquer coisa que pareça estranha, não hesite em me ligar. A qualquer hora. Aquele pequeno pedaço de papel se tornou a única âncora de esperança em um oceano de desespero. Ele não tinha acreditado neles. Não totalmente. Quando a porta se fechou e o som da viatura se afastou, o silêncio voltou, ainda mais pesado. Henrique e Priscila não disseram uma palavra. Apenas me lançaram um olhar de triunfo e desprezo antes de se retirarem para o quarto de hóspedes, como se fossem os donos da casa. Fiquei sozinha na sala, o cartão do sargento apertado na minha mão suada. Olhei para o retrato do meu Antônio na parede, seus olhos gentis parecendo me dar força. Lembrei da promessa que fiz a ele no seu leito de morte. Eu cuidaria da nossa casa e nunca deixaria ninguém tirar a minha dignidade. E era exatamente isso que eles estavam tentando fazer. Tirar minha casa, minha sanidade, minha dignidade. A noite foi longa. Não consegui dormir. Cada sombra no corredor parecia uma ameaça. Cada barulho da rua me fazia pular. A paranoia se instalou. Comecei a repassar os últimos meses na minha cabeça. As chaves do carro que sumiam e reapareciam em lugares absurdos. Os documentos importantes que eu jurava ter guardado e que Priscila encontrava, dizendo com um sorriso condescendente: "Mãe, a senhora está tão esquecida." As conversas que eles paravam de ter quando eu entrava no cômodo não eram esquecimentos meus. Eram peças de um quebra-cabeça cruel que eles estavam montando há muito tempo. O jantar não foi o começo. Foi apenas a cartada final de um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Ao amanhecer, a luz fraca que entrava pela janela trouxe consigo uma nova clareza. O medo ainda estava lá, mas agora ele tinha um companheiro, a raiva, uma raiva fria e determinada. Eu passei a vida inteira como costureira, unindo pedaços de pano, encontrando falhas em tecidos, seguindo padrões complexos para criar algo perfeito. Minha mente foi treinada para ver o que os outros não veem, e a história deles tinha uma costura muito mal feita. Eles achavam que eu era uma velhinha frágil e confusa, mas se esqueceram de quem eu realmente sou. Eu não ia deixar que eles me transformassem na louca que queriam que eu fosse. Peguei o cartão do sargento Moreira.
Eu ia encontrar o fio solto daquela mentira e puxá-lo até que toda a farsa deles se desfizesse. Com a primeira luz do dia, a dor no meu peito já não era só da queimadura. Era uma dor fria, uma espécie de clareza que só o desespero traz. Fui até o espelho e olhei a mancha avermelhada na minha blusa de domingo. Eu, que passei a vida inteira analisando tecidos, costuras e padrões, vi algo que só meu olho treinado poderia ver. O respingo da sopa não era de quem se suja por acidente. Era um arco perfeito, um jato que veio de frente com força. Teria sido impossível eu mesma ter feito aquilo da forma como eles descreveram. Era uma prova pequena, quase boba, mas era minha. Era o primeiro fio solto naquela mentira descarada. E eu, como boa costureira, sabia que bastava um fio solto para desfazer a peça inteira. Eles me subestimaram. Acharam que a idade tinha levado minha lucidez, mas se esqueceram que minha mente foi forjada na precisão e na paciência. Levantei-me e andei pela casa. O cheiro do assado de ontem ainda pairava no ar, mas agora parecia o cheiro de uma traição. Cada objeto, cada móvel que eu e Antônio escolhemos com tanto carinho, parecia me acusar de alguma forma. A casa, meu santuário, tinha se transformado em território inimigo. Eu me sentia vigiada. Cada passo meu era calculado. Quando desci para a cozinha, Henrique e Priscila já estavam lá, tomando café como se nada tivesse acontecido. Bom dia, mamãe. Dormiu bem? Perguntou Priscila com um sorriso doce que não chegava aos olhos. Fizemos um café fresquinho para a senhora. A gentileza deles era mais assustadora que os gritos da noite anterior. Era a gentileza da aranha que tece a teia, calma e paciente, esperando a mosca se entregar. Eu sabia que cada gesto, cada palavra, fazia parte do teatro deles para me pintar como a velha senil que precisava de cuidados. Peguei minha xícara com as mãos trêmulas, não de fraqueza, mas de uma raiva contida que fervia dentro de mim. Eu precisava de mais do que a mancha na minha roupa. Precisava de algo que o sargento Moreira pudesse usar, algo que nenhuma mentira pudesse apagar. Enquanto eles conversavam sobre banalidades, sobre o tempo e os vizinhos, minha mente trabalhava freneticamente. Quem poderia ter visto ou ouvido alguma coisa? Minha casa era a última da rua. De um lado, um terreno baldio, do outro, a casa da Dona Lourdes, uma senhora tão viúva quanto eu. Mas a frente da casa dela dava direto para a minha sala de jantar. A janela estava aberta ontem e eu me lembrava do ar fresco da noite entrando. Será que ela teria ouvido os gritos? Será que ela teria visto alguma coisa? Era um risco, mas era o único que eu tinha. Eu precisava de uma desculpa para ir até lá sem levantar suspeitas. Ficaram me observando o dia todo, seguindo meus passos com o olhar. Se eu simplesmente saísse, eles iriam me questionar, talvez até me impedir. Esperei até o meio da tarde, quando Henrique saiu para resolver algo na rua e Priscila se trancou no quarto para falar ao telefone. Era a minha chance. Peguei a tesoura de jardinagem e fui para o quintal, fingindo que ia podar as minhas roseiras, as preferidas do Antônio. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Com a tesoura na mão, dei a volta pela lateral da casa e, em vez de ir para o jardim da frente, atravessei a rua correndo como uma fugitiva. Eu só não sabia que, ao cruzar aquela rua, eu estaria cruzando a linha que separava a dúvida da certeza mais terrível de todas. Bati na porta de Dona Lourdes com a respiração ofegante. Quando ela abriu e viu meu estado, me puxou para dentro sem fazer perguntas. Contei tudo, as palavras saindo atropeladas pela angústia. Falei da dívida, da sopa, da polícia, da mentira sobre o meu surto. Ela me ouvia com os olhos arregalados, a mão na boca. Lourdes sempre foi uma boa amiga, daquelas que a gente confia a vida. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um instante. E depois, seus olhos brilharam com uma ideia. Zuleide, espere um pouco, ela disse, se levantando. Meu filho instalou um sistema de segurança novo para mim na semana passada. Câmeras na varanda. Ele disse que pega a rua toda por causa dos assaltos no bairro. Um fio de esperança, fino como uma linha de costura, começou a se formar no meu peito. A espera foi a mais longa da minha vida. Dona Lourdes sentou-se em frente ao computador, seus dedos um pouco desajeitados procurando os arquivos da noite anterior. Eu roía as unhas, olhando para a tela, rezando para que a câmera tivesse captado alguma coisa. Ela encontrou o horário do jantar. A imagem não mostrava o interior da minha casa. Claro, a câmera era para a rua, mas a minha janela da sala estava escancarada,
e o microfone da câmera era potente. De repente, a sala de Lourdes foi preenchida com o som da minha própria casa, a voz de Henrique tensa, a minha assustada, e então o grito de Priscila, claro como cristal: sai daqui, você é uma inútil. O som do prato se quebrando, o meu soluço de dor. Estava tudo lá, a prova de que não houve surto e sim um ataque. Eu comecei a chorar, um choro de alívio e de dor ao mesmo tempo. Era a prova que eu precisava. Dona Lourdes me abraçou, dizendo que faríamos uma cópia daquilo e levaríamos para a polícia. Mas então ela teve outra ideia. Zuleide, e se a gente voltar um pouco? Uns minutos antes de eles chegarem? Eu não entendi o porquê, mas concordei. Ela rebobinou o vídeo para uns 15 minutos antes do horário em que eles entraram na minha casa. A câmera mostrava Priscila parada no meu jardim, falando ao celular, andando de um lado para o outro, impaciente. Como a janela estava fechada naquele momento, não tínhamos o áudio dela, mas a câmera da rua, apontada para a calçada, tinha um microfone separado. Lourdes ativou o áudio e nós ouvimos. A voz dela era baixa, conspiratória, mas perfeitamente audível. Não se preocupa, tá tudo armado, dizia ela para alguém no telefone. O plano é perfeito. Ou a velha assina a venda da casa hoje, ou a gente interna ela de vez. A dívida é a desculpa ideal. Ninguém vai desconfiar. 800 mil é um valor que assusta qualquer um. Meu mundo desabou pela segunda vez em menos de 24 horas. A dívida era falsa. 800 mil reais. Uma mentira. Uma invenção cruel para me encurralar. O objetivo nunca foi o dinheiro para pagar agiotas. O objetivo sempre foi a casa. A casa que Antônio construiu. Eles queriam me tirar tudo, de um jeito ou de outro. Ou eu assinava a venda sob pressão, ou eles usariam minha recusa para me declarar louca e tomar o controle de tudo. A traição era tão profunda, tão calculada, que me deixou sem ar. Não foi um ato de desespero de um filho viciado. Foi um golpe frio, planejado nos mínimos detalhes pela mulher dele, com a conivência do meu próprio sangue. Aquilo explicava tudo. Os objetos sumindo, as insinuações sobre minha memória, a visita da polícia. Eles estavam construindo a minha ruína tijolo por tijolo, e o jantar foi apenas a demolição final. Dona Lourdes estava pálida, horrorizada. Minha Nossa Senhora, Zuleide, isso é monstruoso, ela sussurrou. Ela rapidamente salvou os 2 trechos de áudio em um pendrive e me entregou. Tome, isso aqui vai colocar aqueles 2 na cadeia. Voltei para casa sentindo o pequeno pendrive queimar no meu bolso. O medo que eu sentia antes tinha se transformado em uma fúria gelada. Agora eu entendia a dimensão do perigo. Eles não eram apenas gananciosos, eram perigosos, capazes de qualquer coisa para conseguir o que queriam. Abri a porta e Priscila estava na sala, lixando as unhas. Onde a senhora estava, mamãe? Fiquei preocupada. Ela disse com seu sorriso falso. Fui só aparar as roseiras, minha filha. As pragas estão acabando com elas. Respondi, a voz mais firme do que eu esperava. O duplo sentido da minha frase pairou no ar, mas ela, na sua arrogância, não percebeu. Subi para o meu quarto, o coração martelando, e escondi o pendrive no lugar mais seguro que conhecia, dentro do forro da minha velha caixa de costura, entre carretéis de linha e agulhas centenárias. Passei o resto do dia agindo como a velhinha frágil que eles queriam que eu fosse. Concordava com tudo. Pedia desculpas por esquecimentos que eu não tive. Deixava que eles me tratassem como uma criança. Cada sorriso forçado que eu dava era uma pequena vitória. Eles achavam que estavam no controle, que o plano estava funcionando perfeitamente. Mal sabiam eles que, enquanto me serviam o jantar, eu repassava na minha mente cada palavra daquela gravação, cada detalhe do plano deles. Eu não estava mais jogando para me defender. Eu estava jogando para vencer. A costureira estava preparando a sua própria armadilha, e a linha que eu usaria para costurar o fim deles era a própria mentira que eles criaram. Naquela noite, o silêncio da casa não me assustava mais. Ele era meu cúmplice. Enquanto Henrique e Priscila dormiam o sono dos justos, ou melhor, dos injustos, eu estava no meu quarto, com o cartão do Sargento Moreira na mão. A dúvida tinha sumido. O medo da solidão tinha sido substituído pela certeza da justiça. Eles tinham me humilhado, me agredido e tentado roubar minha sanidade. Mas eles cometeram um erro fatal. Esqueceram que a paciência de uma costureira para encontrar o ponto perfeito para o arremate final
é infinita. Eu não ia ligar para o sargento no meio da noite. Não. Eu ia esperar o momento certo. O plano deles era bom, mas o meu seria melhor, porque era costurado com a verdade. No dia seguinte, a atmosfera na casa era de uma calma tensa. Eles estavam esperando o meu próximo passo, a minha rendição. Henrique veio conversar comigo no quintal, com uma expressão de falso arrependimento. Mãe, eu sei que fui duro ontem, mas entenda, estou desesperado. Aquelas pessoas são perigosas. Se eu não pagar, não sei o que pode acontecer comigo, com a Priscila, com os seus netos. Ele estava usando meus netos. A chantagem emocional era a última cartada. Olhei bem no fundo dos olhos dele, procurando o menino que eu criei, mas só encontrei um estranho, um ator medíocre, recitando um roteiro mal escrito. Eu vou pensar, meu filho. Eu preciso pensar, respondi, mantendo a minha máscara de fragilidade. Mais tarde, ouvi Priscila cochichando com ele na cozinha. Ela está quase no ponto. Mais um dia de pressão e ela cede. A velha é dura na queda, mas vai quebrar. Eles não percebiam que eu não estava quebrando. Estava me solidificando. Cada mentira deles era mais um ponto de reforço na minha determinação. A casa agora era um palco, e eu, a atriz principal. Eu me movia com cuidado, observando cada gesto, cada troca de olhares entre os dois. Eles estavam tão confiantes no sucesso do plano que se tornaram descuidados. Deixaram o extrato do banco sobre a mesa do escritório, e eu vi. A conta deles estava recheada, nenhum sinal de desespero financeiro. A farsa ficava cada vez mais clara. A sensação de estar sendo vigiada era constante, mas agora eu sabia que não era paranoia, era real. Eles me observavam para garantir que eu não tentaria nada, que a minha confusão mental estava me mantendo dócil. O que eles não sabiam é que eu também os observava. Eu via a maneira como Priscila sorria para o celular, provavelmente conversando com o cúmplice do outro lado da linha. Eu via a ansiedade de Henrique, a forma como ele tamborilava os dedos na mesa, esperando o momento de dar o bote final. Eles achavam que estavam caçando, mas a presa já tinha virado a caçadora. Decidi que era a hora. Esperei eles saírem para o mercado, uma pequena janela de liberdade. Corri para o telefone e disquei o número do Sargento Moreira. Minha voz tremia um pouco quando ele atendeu. Sargento, é a Zuleide, a senhora do outro dia. Eu me lembrei de alguns detalhes. Contei a ele sobre a câmera da vizinha, sobre a gravação, sobre a farsa da dívida. Houve um silêncio do outro lado da linha, e por um segundo temi que ele não acreditasse em mim. Mas então, a voz dele veio, calma e séria. Dona Zuleide, não faça nada. Não os confronte. A senhora está em perigo. Onde a senhora está agora? Estou em casa, sozinha, respondi. Fique aí. Me encontre em 1 hora na pracinha perto da igreja. Não vá de carro. Vá a pé. E não diga a ninguém para onde vai. O encontro foi rápido e discreto. Entreguei o pendrive ao sargento, que o guardou no bolso. Ele me olhou com um respeito que eu não via há muito tempo. Dona Zuleide, o que eles estão fazendo é crime, extorsão, ameaça, falsidade ideológica. E com a sua idade, é um crime agravado. A senhora teve muita coragem. Ele me explicou que a gravação era a prova de que precisávamos, mas para pegá-los em flagrante, precisávamos de uma isca. Eles querem a casa, certo? Então vamos dar a eles a impressão de que conseguiram, disse ele, os olhos fixos nos meus. Naquele momento, eu entendi. A minha rendição fingida seria a peça final da minha contra-armadilha. Voltei para casa me sentindo outra mulher. O medo ainda estava lá, um nó frio no estômago, mas agora ele tinha um propósito. Eu não era mais a vítima indefesa. Eu era parte de um plano, uma peça fundamental para que a justiça fosse feita. Quando Henrique e Priscila voltaram, me encontraram sentada na poltrona da sala, com uma expressão de derrota no rosto. Eles trocaram um olhar triunfante. Filho, comecei, com a voz embargada. Eu pensei muito, vocês têm razão. A família é mais importante que uma casa. Eu vou vender a casa para te ajudar. O alívio no rosto deles foi tão nojento quanto a crueldade da noite do jantar. Priscila mal conseguiu conter o sorriso. Oh, mãe, sabia que a senhora faria a coisa certa. A senhora é a melhor mãe do mundo, disse ela, tentando me abraçar. Eu me encolhi e ela recuou, atribuindo meu gesto à tristeza. Já tenho até um comprador em vista, continuou ela apressada. Um investidor paga à vista.
Ele pode vir aqui amanhã mesmo para acertarmos os papéis. Tudo estava acontecendo exatamente como o sargento previu. Eles estavam com pressa, ansiosos para colocar as mãos no dinheiro. Tudo bem, minha filha. O que for preciso para salvar meu filho, eu disse, sentindo o gosto amargo da mentira na boca. A noite foi de uma ansiedade quase insuportável. Eu sabia o que aconteceria no dia seguinte. Sabia que minha casa se tornaria o palco de uma operação policial. O medo de que algo desse errado era imenso. E se eles desconfiassem? E se percebessem a armadilha? Tentei me apegar à imagem do meu Antônio, à promessa que fiz a ele. Eu estava protegendo a nossa casa, a nossa dignidade. Eu não estava sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um aliado. A justiça estava a caminho, e ela chegaria batendo na porta da frente. No dia seguinte, a casa foi preparada. Henrique e Priscila arrumaram tudo, limparam cada canto, como se estivessem preparando o ninho para uma nova vida, construída sobre a minha ruína. Eles estavam eufóricos, mal disfarçavam a alegria. Priscila cantarolava pela casa, e Henrique me tratava com uma deferência pegajosa. A senhora vai ver, mãe. Vamos comprar um apartamento ótimo para a senhora morar, perto da gente. Vamos cuidar de tudo. As mentiras continuavam, cada uma mais absurda que a outra. E eu apenas concordava com a cabeça, desempenhando meu papel até o fim. Quando a campainha tocou, meu coração deu um salto. Priscila correu para atender, abrindo a porta com um sorriso largo. Seja bem-vindo, disse ela ao suposto comprador, um homem de terno que eu sabia ser um policial disfarçado. Ele entrou, acompanhado de seu advogado, outro policial. O teatro estava montado. Eles se sentaram à mesa de jantar, a mesma onde fui humilhada, e colocaram uma pasta com os supostos contratos na minha frente. É só assinar aqui, dona Zuleide, disse Henrique, me passando uma caneta. Segurei a caneta, minhas mãos tremendo de verdade agora. Olhei para o rosto ansioso do meu filho, para o sorriso vitorioso da minha nora. Eles achavam que tinham vencido. Eles tinham me quebrado, me transformado em pó e agora estavam prestes a varrer o que sobrou de mim para debaixo do tapete. Respirei fundo, levantei a cabeça e olhei para eles. A máscara de velhinha frágil caiu. Meu olhar era de aço. Antes de assinar, comecei com a voz clara e firme. Eu quero que vocês escutem uma coisa. O policial disfarçado tirou discretamente um celular do bolso. Henrique e Priscila se entreolharam, confusos. A expressão deles começou a mudar, a desconfiança surgindo. O que estava acontecendo? O plano não era esse. O silêncio na sala foi quebrado pela voz de Priscila, saindo do pequeno alto-falante do celular. A voz dela, gravada no meu jardim, planejando o golpe. A gente interna ela de vez. A dívida é a desculpa ideal. O choque congelou o sorriso no rosto deles. O pânico tomou conta de seus olhos. Nesse exato momento, a porta da cozinha se abriu. O sargento Moreira entrou, acompanhado por mais 2 policiais uniformizados. Henrique e Priscila, vocês estão presos em flagrante por extorsão, conspiração e lesão corporal, disse ele, com a voz grave e autoritária. O mundo deles desmoronou ali, na minha sala de jantar. A armadilha tinha se fechado, o jogo tinha virado, e a costureira, com seu último e mais preciso ponto, tinha finalmente feito o arremate final. A justiça, enfim, tinha chegado. A voz de Priscila, saindo do alto-falante, era a trilha sonora da ruína deles. Era nítida, cruel e inconfundível. Ou a velha assina a venda da casa, ou a gente interna ela hoje mesmo. A dívida é a desculpa ideal. Cada palavra ecoava na sala de jantar como uma sentença. O sorriso de Henrique se desfez, sendo substituído por uma máscara de pânico puro. Priscila ficou pálida, os olhos arregalados de incredulidade, a boca entreaberta, como se quisesse engolir de volta as palavras que agora a condenavam. Eles olharam para mim, depois para o policial disfarçado que segurava o celular, e a compreensão do tamanho da armadilha em que haviam caído começou a tomar forma em seus rostos. O ar ficou pesado, denso, e o único som era a respiração ofegante do meu filho, o som de um homem vendo seu mundo desabar. Naquele instante, a porta da cozinha, que sempre rangeu um pouco, se abriu sem fazer barulho. O sargento Moreira entrou, a postura firme, o olhar sério.
Atrás dele, mais 2 policiais uniformizados, que se posicionaram bloqueando a única saída. O teatro tinha acabado. O homem que se passava por comprador levantou-se lentamente, o terno agora parecendo uma farda. Acabou a negociação, ele disse, a voz grave não deixando espaço para dúvidas. Henrique tentou se levantar, talvez para correr, talvez para implorar, mas seu corpo não obedeceu. Ele estava paralisado pelo choque, a mente tentando processar a velocidade com que a vitória certa se transformou em uma derrota absoluta. Priscila começou a tremer, um tremor violento que sacudia seu corpo inteiro. A arrogância que ela carregava como um casaco caro tinha se desmanchado no chão. Henrique, Priscila, vocês estão presos em flagrante delito. A voz do sargento Moreira cortou o silêncio como uma faca. Ele não gritou, não precisava. A autoridade em suas palavras era mais poderosa que qualquer volume. Por extorsão, conspiração para cometer fraude, falsidade ideológica e lesão corporal contra uma pessoa idosa. Ele recitou os crimes como quem lê uma lista de compras, cada item um prego no caixão do plano perfeito deles. Um dos policiais se aproximou de Henrique, que apenas balbuciava coisas sem sentido. Mãe, o que você fez? A pergunta dele não era de arrependimento, mas de pura incredulidade por ter sido derrotado por mim, a velhinha inútil que ele achava que podia controlar. Eu não respondi, apenas o encarei. Meu silêncio era a resposta mais poderosa que eu poderia dar. Vi nos olhos dele não o meu filho, mas um estranho consumido pela ganância, um homem que não hesitou em destruir a própria mãe por um punhado de tijolos e argamassa. O policial pegou os braços de Henrique e os colocou para trás. O som metálico das algemas se fechando ecoou na sala. Foi um som seco, final, o som da justiça. Henrique não resistiu, seu corpo amoleceu como o de um boneco de pano. Toda a sua força, toda a sua raiva, toda a sua certeza haviam se esvaído, deixando apenas a casca vazia de um homem derrotado. Ele não olhou mais para mim. Seu olhar estava perdido no chão de madeira que o pai dele assentou com tanto orgulho. A reação de Priscila foi diferente. Quando o outro policial se aproximou dela, o choque deu lugar a uma histeria aguda e estridente. Não! Vocês não podem fazer isso! É um engano! Ela é louca! Ela armou tudo isso! Ela gritava, se debatendo. Ela que nos atacou! Olhem para ela, essa velha manipuladora! As acusações dela agora soavam patéticas, o último recurso desesperado de alguém que se recusa a aceitar as consequências. O policial assegurou com firmeza, mas sem violência, enquanto ela continuava a gritar, o rosto vermelho e manchado de lágrimas de raiva, não de tristeza. Sua performance, que antes tinha sido tão convincente, agora era apenas o barulho grotesco de uma mentira sendo exposta à luz do dia. Enquanto a algemavam, o olhar de Priscila encontrou o meu. O ódio que vi ali era tão puro e intenso que me deu um calafrio. Não havia um pingo de remorso, apenas a fúria de ter sido descoberta, de ter seu plano frustrado. Você vai se arrepender disso, sua velha desgraçada. Você vai morrer sozinha nessa casa imunda. Ela cuspiu as palavras, a voz rouca de tanto gritar. Mas as ameaças dela não me atingiam mais. Eu não era mais a prisioneira do medo que ela e Henrique tinham criado. Eu estava livre. As correntes que me prendiam não eram de metal, eram de manipulação e humilhação. E naquele momento, todas elas se quebraram. O sargento Moreira se aproximou de mim enquanto seus homens conduziam o casal para fora. A senhora está bem, dona Zuleide? Ele perguntou, a voz agora mais suave. Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de formular uma frase completa. Eu assistia como se fosse um filme, meu único filho e minha nora sendo levados para uma viatura que esperava na frente da minha casa. Os vizinhos começavam a sair para a rua, curiosos, cochichando. A vergonha que eu tanto temia não veio. Em seu lugar, havia uma sensação estranha de paz, uma calma que eu não sentia há anos. A tempestade finalmente tinha passado. O policial que se passou por comprador recolheu a pasta com os contratos falsos da mesa. Isso aqui será usado como prova, senhora. A gravação também. Ele me deu um sorriso discreto de respeito. A senhora foi muito corajosa. Não é todo dia que vemos alguém com a sua força. As palavras dele me aqueceram por dentro. Eu não me sentia forte, me sentia exausta, como se tivesse costurado sem parar por dias e noites.
Mas olhei para minhas mãos, as mesmas mãos que manejaram agulhas e linhas por uma vida inteira, e percebi que elas não tremiam mais, elas estavam firmes. Depois que todos se foram, a casa mergulhou num silêncio profundo, mas era um silêncio diferente daquele que me oprimiu por tanto tempo. Não era um silêncio de medo e solidão, era um silêncio de paz, um silêncio limpo. Andei pela sala, tocando nos móveis, no porta-retrato do meu Antônio na parede. Olhei nos olhos dele na foto e senti como se ele estivesse ali, sorrindo para mim. Eu cumpri minha promessa, meu velho, sussurrei. Eu cuidei da nossa casa, eu cuidei da minha dignidade. A casa, que tinha se tornado um campo de batalha, voltava a ser meu lar, meu refúgio. Sentei-me na poltrona onde meu marido costumava ler o jornal todas as manhãs. A luz do fim de tarde entrava pela janela, a mesma janela que tinha testemunhado o início do meu pesadelo. Mas agora, a luz não parecia invasiva, parecia acolhedora. Ela iluminava as partículas de poeira dançando no ar, e pela primeira vez em muito tempo, eu não vi ameaças nas sombras. Eu vi apenas a tranquilidade de um dia que termina. O cheiro de café velho e de mentira estava se dissipando, dando lugar ao cheiro familiar de madeira encerada e de saudade boa. A batalha tinha sido vencida. Eu sabia que ainda haveria um processo, advogados, depoimentos, mas a parte mais difícil tinha passado. A verdade tinha vindo à tona, não como uma opinião, mas como um fato gravado e irrefutável. Henrique e Priscila não poderiam mais distorcer a realidade. Não poderiam mais me pintar como a louca da história. As máscaras deles tinham caído de forma definitiva, e o que sobrou foi a imagem feia e crua da ganância deles, exposta para a lei e para o mundo. A justiça legal estava apenas começando, mas a minha justiça pessoal, a de recuperar minha paz, já estava completa. Lembrei-me do prato de sopa quente, da queimadura no meu peito, da humilhação cortando mais fundo que qualquer faca. A cicatriz física iria desaparecer, mas a cicatriz na alma ficaria como um lembrete. Um lembrete não da dor, mas da força que eu não sabia que tinha. A força de uma costureira que, diante de um tecido podre, não tentou remendar, mas o cortou fora de sua vida para sempre, com a tesoura afiada da verdade. Eu não estava mais unindo retalhos, estava tecendo um novo começo, um fio de cada vez. A noite caiu e eu não acendi todas as luzes como costumava fazer por medo. Deixei a casa na penumbra, confortável na minha própria companhia. Pela primeira vez em meses, eu não tranquei a porta do meu quarto. Não havia mais monstros no corredor. Os monstros tinham sido levados, enjaulados por suas próprias mentiras. Eu estava sozinha, sim, mas não me sentia solitária. Sentia-me inteira. A dignidade que eles tentaram roubar estava intacta, costurada com a linha mais forte de todas, a da minha própria resiliência. O telefone tocou, me assustando por um instante. Era Dona Lourdes, minha vizinha, a voz cheia de preocupação e alívio. Zuleide, eu vi a polícia. Você está bem, minha amiga? Contei a ela que sim, que tudo tinha acabado. O choro de alegria dela do outro lado da linha foi a primeira nota de uma nova melodia na minha vida, uma melodia de amizade e solidariedade. Eu não estava sozinha. Nunca estive, de verdade. Eu só precisava me lembrar de olhar para o lado certo da rua. Naquela noite, eu dormi. Dormi um sono profundo, sem pesadelos, pela primeira vez em muito tempo. Sonhei com meu Antônio. Estávamos no jardim, ele podando as roseiras e eu costurando na varanda. Não dizíamos nada, mas o silêncio era cheio de amor e cumplicidade. Acordei com o sol da manhã no rosto, sentindo um alívio que parecia lavar a alma. A casa estava quieta. Era o som da minha liberdade, o som da minha vitória. O jogo tinha terminado, e a velha costureira, que eles tanto subestimaram, tinha dado o arremate final. O silêncio que ficou depois que a viatura dobrou a esquina era uma coisa que eu não conhecia mais. Não era o silêncio pesado do medo, cheio de ameaças escondidas nas sombras. Era um silêncio limpo, leve, como o de uma casa vazia depois de uma faxina pesada. Eu andei pela sala, tocando a poltrona do meu Antônio, a madeira da mesa de jantar. Cada objeto parecia respirar aliviado junto comigo. Não senti alegria. Não senti vontade de comemorar. O que eu sentia era um cansaço profundo. O cansaço de quem lutou uma guerra dentro da própria alma e contra todas as expectativas
Sobreviveu para ver o sol nascer no dia seguinte. A batalha tinha acabado, e a minha casa, que era um campo minado, voltava a ser apenas o meu lar. A paz finalmente tinha voltado a morar comigo. Alguns dias depois, o sargento Moreira veio me visitar, dessa vez sem uniforme, como um vizinho que passa para um café. Sentamos na varanda e ele me explicou como as coisas iriam seguir. As acusações eram graves: extorsão qualificada pela idade da vítima, cárcere privado, lesão corporal. Com a gravação e a confissão deles na delegacia, cada um tentando culpar o outro, como era de se esperar. O caso era sólido. Eles ficariam presos preventivamente até o julgamento. Não haveria fiança. Ele me disse que eu seria chamada para depor, mas que não precisava ter medo. A senhora já fez a parte mais difícil, dona Zuleide. Agora é com a justiça dos homens. Olhei para as minhas roseiras, que precisavam de poda, e senti que, pela primeira vez em muito tempo, eu teria tempo e tranquilidade para cuidar delas. A notícia se espalhou pelo bairro, claro. No começo, eu tinha vergonha de sair na rua, com medo dos olhares, dos cochichos, mas o que encontrei foi o contrário. As pessoas me olhavam com respeito. Dona Lourdes se tornou minha sombra, me trazendo pão quente de manhã, me chamando para ver a novela à noite. Outros vizinhos vinham com uma desculpa qualquer, só para ver se eu estava bem. A fofoca que eu tanto temia se transformou em uma rede de apoio silenciosa. Eles não falavam do assunto. Não me faziam perguntas, apenas demonstravam, com pequenos gestos, que eu não estava sozinha. A solidão que meu filho e minha nora usaram para tentar me quebrar foi preenchida pela bondade de gente que mal me conhecia. Descobri que a família que a gente escolhe, às vezes, é mais forte que a do próprio sangue. Com a casa só para mim, comecei um processo de limpeza, não só da poeira, mas das memórias ruins. Fui até o quarto de hóspedes onde eles ficaram e juntei tudo que era deles. Roupas, perfumes, um livro que Priscila lia. Coloquei tudo em caixas de papelão e fechei com fita. Não joguei fora, mas também não queria mais ver aquilo. Levei as caixas para o quartinho dos fundos, o lugar onde meu Antônio guardava as ferramentas velhas. Era um enterro simbólico. Eu estava enterrando aquela parte da minha vida, aquele capítulo de dor e traição. Cada caixa fechada era um pedaço da minha paz que eu estava retomando. Aos poucos, o cheiro deles foi sumindo da casa e o cheiro das minhas lembranças boas, do meu assado, do café passado na hora, voltou a reinar. A parte mais difícil, eu não vou mentir, foi pensar nos meus netos. Eram crianças, não tinham culpa da maldade dos pais. Por um tempo me senti culpada, como se eu tivesse tirado o pai e a mãe deles. Mas então eu lembrava do que eles fizeram, do que eram capazes de fazer. Que tipo de exemplo eles seriam? Conversei com o conselho tutelar, e a irmã de Priscila, uma mulher decente que morava em outra cidade e mal falava com ela, ficou com a guarda provisória. Um dia, eu sei, vou precisar conversar com eles, explicar de um jeito que possam entender. Mas por enquanto, a única coisa que eu podia fazer era rezar para que eles crescessem longe da ganância e da frieza que consumiu seus pais. Proteger a mim mesma também era uma forma de proteger o futuro deles. No dia do julgamento, eu decidi ir. O sargento disse que eu não precisava, mas eu sentia que era o meu arremate final. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Sentei no fundo do tribunal, quieta. Quando eles entraram, algemados, eu mal os reconheci. Henrique estava magro, abatido, com o olhar perdido. Priscila, sem a maquiagem e as roupas caras, parecia uma pessoa comum, pequena, encolhida. Não havia mais arrogância, não havia mais desprezo. Havia apenas o peso esmagador das consequências. Eles não olharam na minha direção. Durante todo o tempo, mantiveram a cabeça baixa, como se o chão fosse a única coisa que conseguiam encarar. Vê-los assim não me deu prazer, mas me deu um senso de encerramento. A mentira deles tinha um fim, e era aquele. O juiz foi duro, mas foi justo. A sentença foi lida em voz alta. Cada palavra um tijolo no muro que os separaria da sociedade por um bom tempo. Henrique pegou 12 anos de prisão em regime fechado. Priscila, como a mentora do plano, pegou 15. O juiz falou sobre a covardia de um crime cometido contra a própria mãe, sobre a quebra da confiança mais sagrada que existe. Ele disse que a casa, para um idoso, não é apenas um bem material, é o último refúgio da dignidade. Eu chorei em silêncio, não de tristeza, mas de alívio. A justiça tinha sido feita.
Não era uma vingança, era a ordem natural das coisas se restabelecendo. Saí do tribunal antes que alguém pudesse falar comigo, sentindo o sol no rosto como se fosse a primeira vez. Hoje, a minha vida voltou a ter a simplicidade que sempre teve. Acordo cedo, cuido do meu jardim, converso com a dona Lourdes por cima do muro. Voltei a pegar encomendas de costura, não por necessidade, mas pelo prazer de ver um tecido se transformar em algo bonito. Minha velha máquina de costura canta de novo na varanda, e o som dela é a trilha sonora da minha paz. Às vezes, me pego olhando para o portão, com um medo bobo de que eles possam voltar. Mas então eu me lembro que as grades que os prendem agora são muito mais fortes do que as do meu portão. Eles estão presos em uma cadeia que eles mesmos construíram com a própria maldade, e eu, finalmente, estou livre. O sargento Moreira ainda passa por aqui de vez em quando. Ele diz que é para ver se a testemunha mais corajosa que ele já conheceu está bem. Nós tomamos um café e falamos sobre o tempo, sobre as plantas, sobre a vida. Ele nunca mais tocou no nome de Henrique ou Priscila, e eu sou grata por isso. Em sua última visita, eu agradeci mais uma vez por ele ter acreditado em mim. Ele sorriu e disse: Dona Zuleide, eu só abri a porta. Quem teve a coragem de atravessá-la e lutar foi a senhora. E eu acho que ele tem razão. A força que eu precisei não veio de fora. Ela estava aqui dentro o tempo todo, guardada entre linhas, agulhas e a lembrança do amor de um homem bom. Esta casa, que meu Antônio construiu com as próprias mãos, não é só tijolo e cimento. É a prova de que a dignidade não tem preço e não está à venda. Eles tentaram me roubar tudo, mas acabaram perdendo a única coisa que realmente importa: a liberdade. Hoje, quando olho para estas paredes, não vejo mais a sombra da traição. Vejo a luz da minha própria força, a força de uma velha costureira que, fio por fio, remendou a própria vida e costurou um futuro de paz. A justiça pode demorar, mas ela chega, e o som dela é o silêncio tranquilo de um lar seguro. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.